Gente, bom dia, né? Antes de iniciar minha aula, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, né, sobre esse período. Eu sei que é um período em que não está sendo fácil, nem para mim, nem para vocês como alunos, nem para vocês como pais, né? Realmente é um período muito, né, conturbado. A gente percebe como está sendo preocupante, né? Um pouco a gente não sabe quanto tempo ainda vai passar, assim, mas eu espero que logo, logo, né, isso tudo passe. E antes de mais nada, eu gostaria, gente, de conversar também outro assunto. Alguns alunos até que chegam, né, no meu celular, tiram dúvida, mas eu tô sentindo muita falta de outros alunos, assim, porque assim, às vezes eu fico angustiada. Será que esses alunos realmente estão aprendendo? Será que eles realmente estão compreendendo o que eu estou falando nos meus vídeos, né? Porque, assim, principalmente que vocês não têm livro. Vocês não ganharam o livro de geografia. Eu sei que é uma situação ainda mais complicada. E eu fico mais preocupada ainda. Porque, assim, eu fico pensando, será que eu estou fazendo isso? Eu estou me esforçando ao máximo. A maneira mais fácil que eu achei, né? De eu poder me comunicar com vocês de uma forma mais simples, de uma forma que eu pudesse estar mais próxima a vocês, e através dos vídeos. Só que às vezes eu fico pensando, né? Será que realmente eles estão entendendo? Será que realmente estão compreendendo o conteúdo? Eu às vezes fico tão preocupada, porque eu fico pensando, né? Alguns alunos eu percebo que às vezes querem só fazer a atividade para simplesmente enviar e levar a sua presença, né? Para realmente ter a sua participação ali, gente. Mas eu sinto muita falta de pessoas para tirarem dúvidas, ou então, às vezes, será que realmente estão lendo, ouvindo os vídeos, né, assistindo os vídeos que eu estou passando direitinho, certo? Entenda uma coisa, vocês estão em casa, gente, vocês não estão com a professora do lado, aí é que vocês têm que se esforçarem. Eu quero alunos comprometidos, alunos que realmente queiram estar aprendendo mais, né, querem estudar um pouco mais do conteúdo. Se vocês não têm um livro, mas se vocês sabem o assunto da aula, pesquisem mais sobre o assunto, ou tirem dúvidas comigo. Durante todo o dia, eu fico aqui em casa até 7 horas da noite, que é o período que eu dou para vocês enviarem as atividades, eu tô aqui para tirarem dúvida, certo? Então não tem problema nenhum, não precisa ter receio nenhum, vergonha nenhuma de estar me perguntando alguma coisa. Professora, eu não entendi isso, professora, me diga o que é que significa isso. Tirem dúvidas comigo, pode tirar, tá bom? Então, assim, eu quero realmente que vocês tenham esse contato maior comigo. Outra coisa que eu quero pedir a vocês, né, uma espécie de um desafio. Não é obrigado isso que eu vou pedir agora, tá bom? Mas eu gostaria que pelo menos uns 3, 4 alunos, alguém que possa, né, que tenha vontade, né, e me envie um vídeo. Um vídeo, ou então um áudio, se tiver coragem de fazer um vídeo. Eu preferia um vídeo, né? Dizendo o que realmente estão achando dessas aulas de geografia, se está dando para aprender, se estão gostando, se não estão com dúvidas, tá bom? Um videozinho bem curtinho mesmo, 2 minutinhos, tá bom? Explicando um pouquinho, fala um pouquinho, professor, o que tá achando dessas nossas aulas? Tá gostando, se tá aprendendo, se tá com dúvida, o que você tá achando sobre isso? Não é obrigado, mas quem puder mandar um videozinho ou um áudiozinho falando um pouquinho sobre isso, eu gostaria demais de receber, tá bom? Eu ia ficar muito feliz. Então, assim, me mandem um videozinho dizendo o que estão achando dessas aulas, se tá dando para aprender ou não, porque isso me angustia muito. Será que estão, né, aprendendo? Então, assim, qual é o nosso objetivo da nossa aula de hoje? Primeiro, nós vamos iniciar com a correção da atividade anterior, tá bom? Já relembro um pouquinho e eu corrijo a atividade com vocês. Então, pegue um caderno de vocês para a gente corrigir. Eram só 2 questões, né? Era letra A e letra B. Então, vocês peguem aí e vão analisando se vocês realmente acertaram. E o nosso objetivo hoje, principalmente, é revisar os conteúdos que a gente viu, né, no primeiro período. Hoje a gente está finalizando o primeiro período. E aí a gente precisa avaliar vocês, né? Como é que eu vou saber se vocês realmente aprenderam durante essas aulas? Então hoje, ao finalzinho, né, a gente vai fazer uma avaliação, que eu vou estar colocando no final, depois, dentro do próprio grupo, eu vou estar colocando um formulário onde vocês vão responder tudo online, tá bom? Não precisa fazer nada no caderno, é uma provinha online. Vão clicar no formulário lá e vão responder as questões, tudo são de marcar. E não precisa me enviar foto, porque eu já vou ter o controle aqui em casa. Na hora que eu olhar na planilha, dá para me saber quem foi que respondeu. Então, estudem através da minha revisão que eu vou passar aqui no vídeo, tá bom? E depois que vocês vão fazer a prova. Primeiro assistam um vídeo, viu? Então, eu vou colocar aqui agora quais são os conteúdos que a gente vai ver durante a nossa aula de hoje. Certo? O nosso objetivo é revisar os conteúdos e eu poder avaliar vocês. Na aula passada, nós estudamos o quê? A gente estudou um pouquinho sobre o crescimento da população brasileira, não foi? Como é que estava crescendo a população desde muito tempo atrás.
a gente viu que eram dois fatores principais que eram responsáveis pelo crescimento da população brasileira. Um deles era a questão das migrações, que são as migrações, né? Esse deslocamento que as pessoas realizam de um lugar para outro. Pessoas que chegavam aqui no nosso país, por exemplo, né? Chegou uma grande quantidade de pessoas, né, de imigrantes aqui no Brasil. Imigrantes se referem àquelas pessoas que chegam no país. E emigrantes se referem a pessoas que saem do nosso país. Por exemplo, né, eu decidi morar lá no Japão. Aqui pra cá pro Brasil, eu vou ser considerada uma emigrante, porque eu estou saindo do meu país. Quando eu chegar lá no Japão, eu vou ser considerada uma imigrante, porque eu estou chegando, tá bom? Então, assim, um dos fatores responsáveis pelo crescimento da população no Brasil foi a questão das migrações. Chegaram muitos imigrantes aqui no Brasil na época, principalmente na época, tanto da economia do café. Antes disso ainda, com a chegada, por exemplo, né, eles trouxeram muitos africanos, colocaram para trabalhar como escravos, já foram considerados imigrantes, pessoas que vieram de outros países, né, de outro país, e assim, depois com a economia do café vieram alguns japoneses, né, depois com a industrialização começou a vir italianos e assim vai, então foi chegando uma grande leva de pessoas aqui no Brasil. Esse foi um dos fatores que fizeram aumentar a população do nosso país. E o outro fator é a questão do crescimento natural ou vegetativo da população. Como assim, né? A questão de, por exemplo, eles analisaram as taxas de natalidade e mortalidade do país, que eu até expliquei na aula passada. As taxas de natalidade se referem, gente, à quantidade de pessoas que nascem a cada ano, certo? E a taxa de mortalidade se refere à quantidade de pessoas que morrem a cada ano, a cada 1.000 habitantes, por exemplo. Eu até expliquei bem direitinho na época, né? Na aula passada, né? E aí, gente, vocês viram que no decorrer dos anos, a população do Brasil, né, hoje em dia ainda, nós somos um país bem populoso, nós somos o 6º país mais populoso do mundo, só que assim, se a gente for analisar, o crescimento natural da população, ela está diminuindo um pouco. Vocês lembram que o crescimento natural se refere ao quê? A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, certo? Então, aquele valor ali, né, o igual, vai ser a quantidade de crescimento natural. Como é que está crescendo a população no Brasil? Antes, o crescimento natural era bem, né, vamos dizer assim, bem equilibrado. Porque à medida que nasciam muitas pessoas antigamente, né, há muitos anos atrás, na época, por exemplo, dos nossos bisavós, né, e tudo mais, à medida que nasciam muitas pessoas, porque as mulheres naquela época só trabalhavam em casa, né, não existiam métodos contraceptivos, não existia um planejamento, elas casavam muito cedo, então as taxas de natalidade eram altíssimas. E, ao mesmo tempo, a taxa de mortalidade também era alta, porque na época também não tinha questão de vacinações, não tinha saneamento básico, né? Não tinha tantos médicos, geralmente também. Então, eram muitas questões. Então, surgiam doenças que eles não tinham ainda remédio para curar. Então, ao mesmo tempo que nasciam muitas pessoas, também morriam. Então, o crescimento natural da população era mais ou menos equilibrado. Nascia muito, mas também morria muito. E aí, com o passar do tempo, começou a surgir alguns fatores, né, que mudaram isso. Por exemplo, a taxa de natalidade começou a diminuir, que é justamente, né, a pergunta de vocês, vamos aqui corrigir. A pergunta de vocês, deixa eu olhar aqui na página do livro, tá bom? Qual era a pergunta? Ela falava assim, ó. A partir da década de 1950, deixa eu ler aqui para vocês. A população brasileira tem apresentado diminuição das taxas de natalidade e mortalidade, conforme mostra o gráfico da figura 4 na página 48. Que aí vocês observaram, né? Eu mandei até a foto do gráficozinho, né? E aí perguntava na letra A: explique quais fatores contribuíram para a redução das taxas de natalidade, né? Os fatores que contribuíram para a redução foi o quê? Primeiro, a questão da mulher, depois com o passar do tempo, começou a mudar, né? Sair do campo, as famílias começaram a sair do campo, foram para as cidades em busca de trabalho, porque começou a surgir as indústrias, a partir de 1960, 1950 por aí. E aí elas foram para a cidade. Chegando lá, primeiro que o custo de vida é bem mais elevado, porque no campo elas trabalhavam junto, né? Toda a família trabalhava no campo e assim tinha como sobreviverem, certo? Tinha um monte de filhos e elas sobreviviam. Só que chegando na cidade, o custo de vida é bem mais elevado. As mulheres precisavam também trabalhar, certo? Porque para ver se sustentavam. O custo de vida era muito alto. Então, assim, a mulher no mercado de trabalho, custo de vida altíssimo, né? Bem elevado. A questão dos métodos contraceptivos, certo? Tudo isso foram fatores que fizeram
realmente diminuir essa natalidade, né? Então, e o planejamento familiar também, certo? E a letra B, então isso aí na letra A, né? Agora a letra B perguntava assim, e quanto à redução das taxas de mortalidade, que fatores contribuíram para isso? A questão, por exemplo, né, dos avanços na medicina, mais quantidade de médicos, hospitais mais capacitados, as vacinas que foram criadas, certo? A questão, por exemplo, também de saneamento básico, né, rede de água tratada, remédios, né, que curam doenças, né, remédios para curar algumas doenças, tratamentos, todos esses fatores foram fatores que fizeram diminuir as taxas de mortalidade. Foi por isso que, então, o ritmo de crescimento natural da população, ele diminuiu bastante, tá bom? Então, isso aí era a nossa correção. E já serve também como uma revisão. Um dos pontos que vai cair na avaliação é sobre essa questão, certo? Tanto quais foram os fatores responsáveis pelas taxas de natalidade e fecundidade. Qual é a diferença? Taxa de natalidade, ela se refere, gente, à quantidade de crianças que nascem a cada ano, né? Certo? Nascidas vivas a cada ano. Fecundidade a quantidade, uma taxa média de quantidade de filhos que a mulher tem na faixa, né, etária de reprodutiva, de 15 a 49 anos. Por exemplo, antigamente as mulheres tinham, né, diversos filhos, 10 filhos. Hoje em dia a mulher tem um filho, 2 filhos, então a taxa de fecundidade hoje em dia está muito baixa. Que fatores são responsáveis por isso? Que eu acabei de falar para vocês também da taxa de natalidade. A questão dos métodos contraceptivos, o custo de vida muito elevado e a mulher no mercado de trabalho. São os 3 fatores principais, né, claro, responsáveis pela diminuição na taxa de fecundidade, tá bom? Isso é um dos assuntos da nossa avaliação, que a gente já está revisando. Outra coisa que a gente vai ver, né, na nossa revisão, que a gente vai estudar, que a gente viu, né, durante as aulas anteriores, é sobre a questão da localização no Brasil. Vocês viram que o primeiro conteúdo que a gente viu foi sobre isso, né? A localização do Brasil, onde é que ele fica situado em relação aos continentes, em relação aos hemisférios, tá bom? Vou colocar aqui agora uma imagem e vou explicando para vocês direitinho onde é que o Brasil está localizado, tá bom? Então, assim, um dos primeiros assuntos que a gente estudou, vocês lembram que era sobre a localização do Brasil. Observem esse mapa. Vocês sabem que a linha do Equador, né, que é um dos paralelos principais da Terra, ela dividiu a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, né, que está aí acima é norte e está abaixo dela é sul. Se a gente for analisar, então foi conhecido assim como hemisfério norte e hemisfério sul. O Brasil está quase que totalmente no hemisfério sul, mas tem a partezinha dele que está ainda no hemisfério norte, né? E de acordo com o meridiano Greenwich, esse meridiano principal que tem aí, ó, que corta a Terra, né, em oeste, hemisfério oeste, tem a Rosa dos Ventos lá em cima para você saber qual é o lado oeste, né? E hemisfério leste. O Brasil, em relação ao meridiano Greenwich, está totalmente no hemisfério oeste aí, né? No caso, como vocês podem observar. Então, como a gente pode observar, então o Brasil está totalmente, no caso, né, no hemisfério oeste em relação ao meridiano Greenwich. Outra coisa sobre a localização do Brasil, né? Ele está situado no continente americano, certo? Especificamente na América do Sul. E também é um dos países com maior extensão territorial do mundo. Observe que os outros países que estão destacados, a Rússia, China, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Brasil, são os países aí de destaque em extensão territorial, os maiores países do mundo, certo? Então, o Brasil está localizado aí dessa maneira. Observe a localização dele, né, direitinho, que isso vai cair na avaliação também de vocês, tá bom? Outro assunto que a gente viu foi sobre regionalização. Eu até dei um exemplo em sala, vocês lembram que era regionalizar? Regionalizar significa dividir em áreas, em regiões, né, um determinado território, um determinado espaço, de acordo com alguns critérios semelhantes. Como assim, né? Por exemplo, o Brasil, ele foi dividido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão responsável em realizar o censo, fazer o censo, pesquisas, né? Como é que está a questão, todo tipo de pesquisa do Brasil para saber qual é o tamanho da nossa população, a renda média da nossa população, tudo é o IBGE que faz. Então, o IBGE, com base nos critérios, né, em relação à economia, em aspectos físicos, né, naturais, como, por exemplo, clima, relevo, né, e em relação às questões sociais também, a economia, por exemplo, do país, ele dividiu o nosso território em 5 regiões. Região Nordeste, que é onde, né, fica o Ceará, o nosso estado fica localizado lá. A região Norte,
que é considerada a maior região, mas também não é muito ocupada, por estar ocupada principalmente com a floresta amazônica. Em relação à região Nordeste, a região Nordeste é a que tem mais estados, tem 9 estados, mas ela não é a maior, certo? Já a região Norte é a maior região, mas também não é muito ocupada. Então, a região Norte, a região Nordeste, nós temos a região Centro-Oeste, que é onde justamente fica situado, por exemplo, Brasília, né? O Distrito Federal fica localizado lá em Goiás, que faz parte da região Centro-Oeste. Nós temos a região Sudeste, que fica São Paulo, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte. E nós temos também a região Sul, que é considerada a menor região do Brasil. Então, essas 5 regiões são as 5 regiões do IBGE, tá certo? Vou colocar aqui uma imagem do mapa mostrando as 5 regiões. Pronto, aí vocês podem observar as 5 regiões. A região Norte, né, desse azulzinho aí claro. Região Nordeste, né, a nossa região, esse azulzinho mais escuro. Região Centro-Oeste, laranja. Região Sudeste, de verde. Região Sul, de rosa. Observe os estados que compõem a região Nordeste. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. São os 9 estados que compõem a nossa região Nordeste, né? É a região que tem a maior quantidade de estados, mas não é a maior região. A maior região é a região Norte, certo? E outra coisa que a gente viu também foi como é que está distribuída a população no Brasil. A gente sabe que não é distribuída de forma igual, né? Não existe em todos os lugares ser distribuído da mesma forma. É o que é chamado, por exemplo, de densidade demográfica, que se refere à quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E aí, assim, a gente percebe que algumas regiões são bem mais povoadas, né, mais ocupadas, tem mais pessoas vivendo do que outras. Vou mostrar a vocês aqui no mapa também. Esse mapa aí, ele está mostrando a densidade demográfica, ou seja, como é que está distribuída a população no Brasil. Esses dados é referente ao ano de 2000, né, feito pelo IBGE, mas ainda continua sendo os mesmos locais sendo os mais ocupados. O que a gente percebe? Que toda a faixa litorânea, né, toda a costa brasileira aí, desde a região Nordeste até a região Sul do Brasil, essa faixa litorânea, onde é banhada pelo Oceano Atlântico, que é onde está mais escuro. Isso quer dizer o quê? Que tem mais habitantes por quilômetro quadrado. Onde está mais clarinho é onde tem menos pessoas vivendo, como você pode perceber. Então é isso, gente, né? Nossa aula hoje, né, foi para revisar os conteúdos que a gente viu em outras aulas anteriores. Eu espero que tenha dado para entender, né, bem direitinho, certo? Qualquer dúvida podem me chamar, se vocês quiserem. E assim, nas próximas aulas, como vai ser conteúdo novo, né? Porque hoje nós vamos fazer uma avaliação. Vocês vão clicar no link que eu vou colocar, certo? No grupo. Vão acessar lá e vão responder as questões. Colocar o nome de vocês completo, marcar a turma, bem direitinho. E não precisa tirar foto porque já vai ser automático, para mim eu já tenho um resultado. Entrem no link e respondam as questões. Não esqueçam, é um trabalho, é avaliativo, tá bom? É para nota de vocês. Então, no caso, na próxima aula, como for conteúdo novo, eu vou ver outra maneira, já que você não tem livro, né? Nem que seja mandando algumas fotos, imagens, tudo mais. Então, estudem, gente, não esqueçam disso, viu? Tchau!